Algumas pessoas acreditam que usar medicamentos para tratar a dependência química é trocar uma droga por outra, e por isso não aceitam tratamento medicamentoso. Este é o nosso assunto de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. E você tem interesse relacionado a este assunto e ainda não é inscrito no canal? Então eu convido você a se inscrever e ativar o sininho de notificações para você ser avisado quando for postado um vídeo aqui no canal. Se você ainda não sabe, a dependência química é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. E os critérios para o seu diagnóstico estão no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM. Neste manual está a classificação das doenças e os critérios para o diagnóstico de cada doença. E para algumas pessoas que ainda não acreditam que seja doença, eu vou falar alguns critérios para o diagnóstico da dependência química. Se você quiser saber um pouco mais sobre a doença, assista o vídeo aqui no canal onde eu falo sobre dependência química. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Neste manual, a dependência química é definida como um transtorno por uso de substâncias. O padrão de uso deve ser problemático e deve causar sofrimento clínico e comprometimento do indivíduo. E ele deve apresentar pelo menos 2 critérios num período de 12 meses. Então, se você está assistindo esse vídeo e faz uso de alguma substância, seja lícito ou não, preste atenção nos critérios que eu vou falar. Vamos aos critérios. O consumo de substância é frequente em quantidades maiores ou por um período maior do que o pretendido. Por exemplo, você sai dizendo que vai tomar uma cerveja e volta logo. E volta depois de horas de uso totalmente alcoolizado. Aqui nós temos um aumento da quantidade e tempo de uso. Um desejo intenso ou mesmo necessidade de usar a substância. Você sente a necessidade, o que chamamos de fissura. Eu vou colocar apenas esses 2 critérios, uma vez que os 2 critérios apresentados por um período de 12 meses é o suficiente para o diagnóstico de dependência ou do transtorno por uso de substância. Eu vou usar o termo dependência química, que é o mais conhecido. A dependência química acontece quando determinadas substâncias alteram uma área do nosso sistema, no nosso cérebro, chamado sistema de recompensa, que é uma área encarregada de receber estímulos daquilo que nos dá prazer e de transmitir sensações de prazer para o nosso corpo. É todo um sistema que está envolvido, mas que não cabe falar aqui. Com a continuidade do uso, estas áreas do nosso cérebro vai ficando interessada apenas pela sensação de prazer causada pela droga, a droga de uso, seja ela qual for, o álcool ou qualquer outra. É importante deixar claro que nem todas as pessoas ficam dependentes. Como eu falei, nem todos ficam dependentes, ou seja, desenvolvem a doença. Existe também uma diferença entre uso, abuso e dependência. O uso é como o nome diz, faz uso de qualquer substância, seja álcool ou outra droga, e o uso pode ser frequente ou não. Por exemplo, pessoas que bebem, mas não são afetadas pelo uso, ou experimentaram, mas não continuaram a fazer o uso. Tem o que chamamos de uso ocasional, que é a pessoa que bebe em alguns eventos, como numa festa ou em certas ocasiões. Já no abuso ou uso nocivo, a pessoa faz uso prejudicial ao seu organismo, causando algum tipo de problema ou vários problemas. O uso, nesse caso, é mais frequente e pode levar à dependência, mas o indivíduo ainda tem o controle. Já na dependência, a pessoa perde o controle, usando de modo compulsivo, e sua vida gira em torno do uso do álcool ou de outras drogas. E o consumo da substância fica indispensável ao funcionamento psicológico da pessoa que está dependente. E toda essa dependência está envolvida no sistema nervoso central do indivíduo. Agora que você já sabe que a dependência química é uma doença, vamos falar sobre tratamento. Os tratamentos mais conhecidos na dependência química é a TCC, a Terapia Cognitiva Comportamental, e grupos de apoio como a AA, Alcoólicos Anônimos, e NA, Narcóticos Anônimos. Hoje existem vários tipos de tratamento.
tratamentos. E podemos dizer que outros tratamentos podem ser juntamente feitos com tratamento medicamentoso. Os medicamentos têm um papel importante no tratamento da dependência química. Apenas lembrando que não existe uma medicação que cure definitivamente a dependência química. A medicação tem a função de auxiliar, aliviar os sintomas causados pela droga. Também não existe um medicamento que a pessoa vai tomar, vai parar de usar a substância e não vai sentir nada. Porque parar com o uso de substância, para quem é dependente, gera sofrimento por um certo período, que depende de cada caso. A medicação vai aliviar, sim, a compulsão, o que ajuda a pessoa a conseguir a se controlar para não usar. A medicação não tira a vontade. A vontade, a pessoa tem que aprender a lidar com ela. Ele diminui a fissura, essa compulsão. Mas ela precisa aprender a lidar com a vontade quando vier. Isso, uma ajuda psicológica e ajuda dos grupos de apoio é muito importante. A medicação pode servir também para a pessoa sentir um efeito contrário ou reverso quando faz uso da droga. Ao invés de sentir uma sensação boa, ela sente uma sensação ruim, uma certa aversão à droga. A medicação ajuda ainda a prevenir e amenizar os sintomas da síndrome de abstinência, que em muitos casos são momentos sofridos para quem está tentando parar de beber ou de usar outra droga. É importante também lembrar que a medicação não vai tirar todos os sintomas que a pessoa sente quando para de usar, mas vai lhe trazer alívio e vai lhe dar condições de parar de usar. Mas se a pessoa não fizer um esforço, não buscar um tratamento com determinação, força de vontade e disciplina, mudança em seu estilo de vida, ela não vai se manter sóbria. Porque a dependência química não é uma questão de força de vontade e determinação. Mas a pessoa precisa ter, sim, força de vontade e determinação para enfrentar as dificuldades que vão aparecer com certeza quando ela parar o uso de substância. Agora já estamos quase concluindo o nosso vídeo de hoje, então aproveita e deixa o seu like. Agora que você já sabe que dependência química é uma doença, você pode buscar ajuda para tratá-la como uma doença que ela é. Claro que tem pessoas que param com o uso sem ajuda de medicamento ou de qualquer outro tipo de ajuda. É bem difícil isso acontecer, mas existem alguns casos. Cada caso é um caso único. Se você está tentando parar de beber ou de usar outra substância e não está conseguindo, você pode buscar um acompanhamento psicológico e a ajuda de um médico para entender qual é a sua dificuldade e receber ajuda. Algumas pessoas acreditam que usar medicamento é trocar uma droga por outra, o que na realidade não funciona dessa maneira. O tratamento medicamentoso realizado de maneira adequada pode ser de grande ajuda para quem está querendo parar com o uso de substância. Agora eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Deixe o seu like, seu comentário. Se você já parou de beber ou de usar, comenta aqui como você conseguiu, que assim você pode ajudar outras pessoas que estão tentando. Não sei se você sabe, mas eu vou iniciar um grupo de troca de experiências e de ajuda mútua para os familiares de dependentes de álcool ou outras drogas no WhatsApp. De início, estou pensando em fazer 2 grupos. Um para as esposas e companheiros dos dependentes de substância e outro para os pais e cuidadores dos dependentes de substância. Eu vou deixar o link dos grupos na descrição do vídeo. Muito obrigada por ficar comigo até o final do vídeo e eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz!